Olá, amigos, que bom vê-los de volta. Estaremos aqui mais uma vez tratando sobre assuntos da maior relevância para a perícia contábil, relacionando-a aos artigos que tratam sobre ela no CPC de 2015. Falaremos hoje basicamente sobre 4 artigos: o 157, o 158, o 236 e o 260. Antes de iniciar, eu já queria pedir para vocês um joinha para que o YouTube entendesse que esses vídeos são relevantes e que ele ajude a distribuir esse material para os outros colegas da profissão, para os outros estudantes da contabilidade e para aqueles que têm interesse em se desenvolver na perícia contábil. E também se inscrevam no canal, porque nessa possibilidade vocês terão acesso automático a todo o material que nós temos postado e que iremos postar doravante acerca dessa área da contabilidade, que é extremamente interessante e, sobretudo, economicamente muito viável para cada um de nós. Ok? Vamos então avançar. Dever e recusa do perito. Diz o artigo 157 que o perito tem um dever de cumprir o ofício no prazo que lhe designar o juiz, empregando toda a sua diligência, podendo escusar-se do encargo, alegando motivo legítimo. Em outras palavras, ele tem que cumprir o seu ofício dentro do prazo definido pelo juízo. Eu, inclusive, oriento que, antes de acabar o prazo, se não houver a possibilidade de concluir o material, o perito deve, antes de vencer o prazo, solicitar a dilação do prazo, não só alegando ou a dificuldade de obter os documentos, como também, se for o caso, a complexidade na elaboração do trabalho. Mas ele não pode deixar para solicitar essa prorrogação após vencido o prazo, porque aí ele terá deixado de cumprir o que determina o artigo 157. Tá? É evidente que ele pode escusar-se do encargo, desde que alegue um motivo legítimo, mas dentro do prazo estabelecido pela lei. O parágrafo 1º diz que a escusa será apresentada no prazo de 15 dias, contando da intimação, da suspeição ou do impedimento supervenientes, sob pena de renúncia ao direito a alegá-la. O parágrafo 2º diz que será organizada a lista de peritos na vara ou na secretaria, com disponibilização dos documentos exigidos para habilitação à consulta de interessados, para que a nomeação seja distribuída de modo equitativo, observadas a capacidade técnica e a área de conhecimento. Na prática, no entanto, eu tenho observado que, sendo o profissional da contabilidade um perito da confiança do juízo, ele o nomeia para esta perícia e para outras perícias. Ainda assim, você pode peticionar a vara que o juízo acolha o seu currículo e lhe permita habilitar-se como perito, oferecendo a ele essa possibilidade de escolha, né? Dada a sua expertise, dada o seu conhecimento em determinada área do processo judicial ou da área contábil específica, objeto da análise judicial. No artigo 158, que trata sobre responsabilidade do perito e as sanções, o perito que por dolo ou culpa prestar informações inverídicas responderá pelos prejuízos que causar a parte e ficará inabilitado para atuar em outras perícias no prazo de 2 a 5 anos,
independentemente das sanções, das demais sanções previstas em lei, devendo o juiz comunicar o fato ao respectivo órgão de classe para adoção das medidas que entender cabíveis. Muito cuidado com isso. Só que nos protege no desenvolvimento do nosso trabalho é a verdade material, é a prova documental. E, portanto, nós temos que ser fiéis, tratar com a prova com a maior responsabilidade, para evitar que se cometa algum deslize, seja ele por dolo ou por culpa, nas informações que se preste ao juízo. Então, fiquem muito atentos para isso. Há casos de peritos que já foram, inclusive, descredenciados pela Justiça. Fiquem muito atentos e preocupados com isso. Vamos em frente. Os limites da competência. Os atos processuais serão cumpridos por ordem judicial. É o que determina o artigo 236. Parágrafo 1º. Será expedida carta para a prática de atos fora dos limites territoriais do tribunal, da comarca, da seção ou da subseção judiciárias, ressalvadas as hipóteses previstas em lei. Parágrafo 2º. O tribunal poderá expedir carta para juízo a ele vinculado se o ato houver de se realizar fora dos limites territoriais do local de sua sede. Parágrafo 3º. Admite-se a prática de atos processuais por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real. Então vejam que a evolução do processo judicial eletrônico já permite, como determina o parágrafo 3º do artigo 236, que a prática desses atos processuais sejam feitos inclusive por videoconferência. Então isso aí é muito relevante e muito interessante para nós. Vamos em frente. Desculpa. Requisito das cartas. O artigo 260 diz que são requisitos das cartas de ordem precatória e rogatória. 1. A indicação dos juízes de origem e de cumprimento do ato. 2. O inteiro teor da petição do despacho judicial e do instrumento do mandato conferido ao advogado. 3. A menção do ato processual que lhe constitui objeto. 4. O encerramento com a assinatura do juiz. Parágrafo 1º. O juiz mandará trasladar para a carta quaisquer outras peças, bem como instruí-la com mapa, desenho ou gráfico, sempre que esses documentos devam ser examinados na diligência pelas partes, pelos peritos ou pelas testemunhas. Quando o objeto da carta for exame pericial, sobre documento, este será remetido em original, ficando nos autos reprodução fotográfica. A carta arbitral atenderá no que couber aos requisitos a que se refere o caput e será instruída com a convenção de arbitragem e com as provas da nomeação do árbitro e de sua aceitação da função. Vejam aqui no parágrafo 2º, quando o objeto da carta for exame pericial sobre documento, este será remetido em original. Ora, veja, com a evolução do processo judicial eletrônico, esses documentos todos estarão no original e você, enquanto perito do juízo, terá acesso via token através do processo judicial eletrônico e terá a possibilidade de examiná-los todos no original. Então, essa é uma evolução do processo judicial eletrônico que veio, digamos assim, trazer benefícios e, sobretudo, celeridade, não só na realização da perícia, mas também na própria celeridade processual. Ok?
Cartas precatórias e rogatórias. A carta precatória é a forma de comunicação entre os juízes que estão em estados diferentes, com o objetivo de cumprir algum ato processual. Já a carta rogatória é a forma de comunicação entre o judiciário de países diferentes, com o objetivo de obter colaboração para a prática de atos processuais. Então vejam, na carta precatória, você tem uma comunicação entre juízos de dois estados, por exemplo, da mesma nação, do Brasil, por exemplo. Tá? Já na carta rogatória, você tem a evidente passagem não só do judiciário de um país para a execução do processo no judiciário de um outro país. Trata-se, portanto, de um instrumento jurídico de cooperação processual entre países, a carta rogatória. Muito parecido com a carta precatória, a principal diferença é que, no caso da rogatória, o processo está tramitando em um país e o ato processual tem que ser cumprido em outro país. Tá? Então vejam que essas são importantes informações e relevantes para que você possa, sendo nomeado pelo juízo, seja ele por conta da ocorrência de uma carta precatória ou de uma carta rogatória, okay? Você terá que se desincumbir do munus processual com toda celeridade, usando, evidente, as facilidades, as vantagens, a celeridade do processo judicial eletrônico. Certo? Bom, amigos, ficamos por aqui, tá? Esses são meus dados que vocês já conhecem. Está aqui minha rede de contatos, @herbelavor.adv no Instagram. Esse é o meu Telegram. E vocês também têm a possibilidade de acessar esse link aqui e participar do grupo do Telegram, do grupo Perito Contador. Vocês, então, teriam a possibilidade de exercitar essa habilidade, né? Se tornarem experts em perícia contábil. Ok? Ficamos, então, por aqui. Aceitem o meu abraço e fiquem todos com Deus.